Fala galera, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre escatologia. Talvez você já tenha visto muitos vídeos aqui na internet falando sobre o tema, as pessoas explicando que escatos é fim e logia é estudo, o que é escatologia, mas esse não vai ser o nosso objetivo aqui hoje. Porque quando a gente fala de escatologia, a gente vê dois grandes grupos na internet, no mundo, na vida em geral. Um primeiro grupo que acha que escatologia é o quê? Serve para a gente ficar brigando, para eu provar qual é o meu ponto, o que eu estou certo, a cronologia que eu sei é a certa. Se você pensa diferente de mim, você está errado. E o segundo grupo é o seguinte, ver as pessoas brigando e pensar, cara, é melhor nem estudar isso, para que serve isso? Ninguém chega no consenso, ninguém sabe de fato como isso acontece, então não precisa estudar isso, porque esse negócio não tem explicação, ninguém entende. Será que é isso? Eu penso que não. Eu acho que existe algo muito maior e mais importante em escatologia que as pessoas acabam deixando de fora da discussão, que é a boa escatologia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O que é uma boa escatologia e para que ela serve? A primeira coisa que a gente tem que pensar é para que o texto bíblico nos fala sobre escatologia. Qual foi o motivo? Apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, ele vem falando acerca da ressurreição daqueles que dormem e diz o seguinte, que nós temos que nos consolar uns aos outros com essas palavras. Então, o primeiro ensinamento e o primeiro entendimento que a gente tem sobre escatologia é que ela faz parte do Evangelho. O Evangelho ele é completo através da escatologia, porque ele nos aponta para a nossa esperança. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que o homem pecou, o homem caiu em desgraça, ou seja, estava afastado da graça de Deus, estava longe. O pecado separou o homem de Deus. Mas Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou, nos redimiu e nos deixou uma promessa que está escrita lá em João 14, que Ele está nos preparando um lugar e um dia vai nos buscar para estarmos com Ele. Logo, a escatologia, ela traz a completude da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela só é completa com a visão escatológica. Logo, a escatologia, antes de mais nada, antes de debater temas e pontos de vista diferentes, ela tem que cumprir o seu objetivo, que é de avivar a esperança no salvo, avivar a esperança no crente, a esperança pelo nosso porvir. Apóstolo Paulo nos diz que se a nossa esperança se limitasse a essa terra, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, um homem sem visão escatológica acaba sendo um homem miserável, um homem sem esperança. Então, dito isso, para que serve uma boa escatologia, entendendo isso, entendendo que a escatologia faz parte do Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é escatológica, eu quero conversar aqui com vocês os motivos de se estudar escatologia. Por que eu devo estudar escatologia? Qual a razão disso? O que me leva a isso, a estudar escatologia? E o primeiro motivo, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, não é para brigar na internet, não é para que você tenha os melhores argumentos nas suas discussões, mas sim para que você possa rebater falsos ensinos. Apocalipse 1, verso 3 diz o seguinte, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são aqueles que guardam aquilo que está escrito naquela profecia, aqueles que sabem, e devemos saber isso. Jesus, em seu sermão escatológico, em Mateus 24, ele nos alerta acerca do surgimento de grandes falsos mestres. Inclusive, se você não assistiu o nosso podcast sobre falsos mestres e falsos profetas, eu te indico, rola aí no nosso feed e assista, que ficou um episódio muito bom. Jesus nos diz que nos últimos dias se levantariam diversos falsos mestres, diversos falsos cristos, pessoas se levantando com mensagens que não são a mensagem do Evangelho. Apóstolo Paulo nos ensina que, mesmo que anjos ou até mesmo os apóstolos ensinassem um Evangelho diferente daquele do qual nós recebemos, seja tido por anátema. Então, o primeiro motivo de estudarmos escatologia é para rebatermos falsos ensinos. E falsos ensinos acontecem todos os dias. Não tem problema se você segue uma linha teológica ou outra. Talvez em outros vídeos nós vamos falar sobre as nossas linhas teológicas. Nós temos um podcast aqui sobre escatologia onde a gente diz, eu, Renner, penso que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas eu não tenho problema em chamar de irmão alguém que pensa diferente de mim. Agora eu tenho um problema com alguém que diz que Jesus não veio em carne. Eu tenho um problema com alguém que diz que Jesus não vai voltar. Isso sim eu tenho um problema. E isso nós temos que estar aptos a responder
acerca da nossa fé, tanto de por que somos salvos, por quem e para onde nós vamos. O segundo grande motivo de estudarmos escatologias é para não sermos ignorantes. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4,13, não quero, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. O apóstolo Paulo vem dizendo acerca dos que dormem aqui, que é um dos pontos de estudo da escatologia, diz que não é o desejo que nós sejamos ignorantes. E não é o desejo do Senhor que nós sejamos ignorantes sobre esse tema. Então você que talvez ache esse tema difícil, ache esse tema complexo, e muitas vezes tem deixado esse tema de lado, não deixe esse tema de lado, porque é desejo do Senhor que você estude. É desejo do Senhor que você saiba sobre esse tema, para que você não seja ignorante acerca dessa promessa maravilhosa que o Senhor tem para mim e para a sua vida. O terceiro grande motivo de se estudar escatologia está lá em está lá em 1 Pedro 1, de versos 3 a 5. Diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Ou seja, o estudo da escatologia nos aponta para aquilo que está prestes a se revelar no final dos tempos, que é a volta de Jesus. Ela nos traz esperança. Essa escatologia que nos traz esperança no nosso dia a dia, todo dia quando a gente se levanta, todo dia quando a gente se acorda, todo dia quando a gente abre os olhos. É isso que tem que avivar os nossos corações. É isso que tem que estar nos nossos corações, não as brigas, não as dissoluções, não as contendas, porque isso não provém do Senhor. Não provém do Senhor. O que provém do Senhor é a paz. Porque o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, o terceiro grande motivo do estudo da escatologia é que isso seja um motivo de bem-aventurança em nossas vidas, que seja um motivo de edificação em nossas vidas, que seja um motivo de nos colocar e nos direcionar para o lugar certo. Isso é uma boa escatologia. A escatologia, é claro, que ela acaba entrando em discussões mais pesadas acerca de cronologia, acerca de interpretações proféticas, mas a gente tem que entender que tudo isso é um pouco complexo e a gente precisa ter um pouco de humildade, e esse é o último ponto que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Uma boa escatologia, ela é baseada na humildade de que a gente não sabe tudo. Por mais que você estude escatologia, por mais que você entenda, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: em parte cremos, em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, aquilo que é em parte será exterminado. Ou seja, nós só entenderemos e compreenderemos completamente a escatologia, não só a escatologia, mas tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina lá no grande dia. Ou seja, nós precisamos ter uma atitude humilde de entendermos o seguinte: olha, eu penso assim, eu entendo isso, mas isso aqui eu não consigo explicar. Isso aqui eu não sei te dizer. Isso aqui é mistério. Talvez isso é difícil para a gente. Nós homens muitas vezes somos orgulhosos. A gente tem dificuldade de assumir as nossas limitações e dizer: olha, eu não sei te explicar tudo. Eu não entendo tudo. Se você me perguntar assim: Renner, você disse agora, durante o vídeo, você disse que você entende que a igreja não vai passar pela grande tribulação e você consegue explicar essa linha teológica? Eu te digo que sim. Agora você me pergunta: você consegue explicar todos os versos da Bíblia? Ou então existem versos que te deixam com dúvida acerca disso? Eu te digo com maior tranquilidade que sim. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei tudo, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sei tudo, mas eu tenho total alegria em dizer que o meu Redentor vive e um dia Ele vai me buscar. E essa é a boa escatologia que eu quero que você pratique e é a boa escatologia que eu tenho tentado praticar. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e até a semana que vem, pessoal. Fui!